A mensagem hoje, se a gente pode colocar um tema, o tema seria o caminho da construção de um engano. A palavra de hoje é uma palavra que o objetivo dela é resguardar o meu e o seu coração sobre as estratégias que Satanás utiliza para gerar alguns enganos e sofismas nos nossos corações, cujo objetivo é nos tirar da presença de Deus. Essa é uma palavra que nós temos estudado dentro de um contexto acerca do outro evangelho que Paulo fala no livro, na carta dos Gálatas, no capítulo 3, quando Paulo fala sobre um outro evangelho, a qual havia fascinado os Gálatas, e que eles se perderam no decorrer da caminhada. Então, motivado com esse princípio, nós começamos a estudar algumas coisas, e uma dessas coisas que nós estudamos foi esse texto de Gênesis capítulo 3. E antes da gente ler, eu vou ler mais uma vez Lucas, capítulo de número 8, verso 15. A semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esse versículo eu vou postar no grupo hoje, e eu quero que você reflita nesse versículo, porque esse versículo é um versículo que nós queremos usar como base, como fundamento para construir algumas coisas que nós, como igreja local, precisamos estabelecer para avançar. Irmãos, eu tenho sentido no meu espírito que Deus está nos preparando para um avanço em todos os níveis no que se tange a questão do nosso ministério. No que se tange a questão das nossas igrejas nos lares, no que se tange a questão do nosso discipulado, no que se tange a questão do avanço da obra missionária que nós temos feito, enfim. Tudo aquilo que nós temos gerado em oração durante todo esse ano, tudo aquilo que nós temos construído em várias frentes de trabalho, nós temos entendido Deus nos conduzindo a desafios maiores. E para esses desafios maiores serem alcançados, essa semente precisa alcançar uma boa terra. Essa semente, ela precisa encontrar uma terra que, ouvindo a palavra, a retenha. Porque não adianta apenas ouvirmos. Se eu ouço a palavra e não retenho a palavra, ela não vai fazer o efeito que ela precisa causar. Então, além de ouvir, ela tem que ser retida dentro do nosso coração, e quando retida, ela precisa produzir frutos, que serão produzidos através de um caminho de perseverança. Sem perseverança, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero que você grave isso no seu espírito. A perseverança é que nos faz ser frutíferos, e perseverar, muitas vezes, será um desafio para nós. Você entende isso? Diga amém. E dentro dessa perspectiva de perseverança, eu quero trabalhar sobre esse tema aqui. Quantos abriram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 1? Vamos ler então. Ora, nós vamos ler o texto todo, e depois nós vamos voltar para fazer uma pregação expositiva. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amém? Bom, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, sobre esse caminho, a ideia do caminho da construção de um engano, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é sobre a relativização da verdade. Toda proposta de engano que é proporcionada ao homem para que ele caia, começa aqui. Começa quando nós
somos tentados pelo inimigo a relativizar a palavra. E o que viria a ser isso? Bom, vamos examinar o que aquela serpente ela propõe para Eva. Olha o que ela diz no verso 1. Foi isso mesmo que Deus falou? Essa semente de dúvida que é dirigida para Eva, para fazê-la questionar a realidade do princípio que Deus estabeleceu, é sempre a primeira porta que Satanás ele bate para tentar fazer com que eu e você venhamos a nos perder na verdade da qual nós criamos. Então, de cara, Satanás ele tenta ver se ele consegue pegar Eva distraída. Fala comigo, distraído. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você está distraído, meu irmão? Se liga aí, velho. Fala para ele aí. A distração, preste atenção, a distração é o primeiro aspecto que Satanás ele tenta ver se vai conseguir alcançar a minha e a sua atenção. Olha o que ele diz para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Aí ele solta o engano, para que você, vamos lá, vamos para o texto, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que há uma meia-verdade nessa declaração, há ou não há? Sim ou não? Há uma meia-verdade. Agora, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Amém? Você entendeu isso? Uma meia-verdade é uma mentira inteira. A semente da dúvida sobre a clareza, a abrangência ou a relevância das direções de Deus constitui o início do processo do engano. Então, Satanás ele começa ardilosamente tentando manipular o entendimento de Eva sobre a direção de Deus. Ah, mas não foi assim que Deus disse para você comer de toda a árvore do jardim? Olha, Deus não disse que o que não pode é embriagar? Não foi o que Deus disse? Então tomar uma de vez em quando, Marcelo, não tem problema. Deus disse, Deus não disse que não pode embriagar? Como estão entendendo, irmão? Não, mas Deus não disse, não é? Que que o casamento é um projeto de Deus. Deus não disse na palavra dele que o homem deve deixar a sua mulher e etc. e iniciar uma só esposa? Então, qual o problema se eu encontrar uma esposa ou um esposo no mundo? Deus não disse que casar é uma coisa boa, importante de fazer? Como estão entendendo, irmão? A relativização da verdade. Então a primeira ação de Satanás é começar a construir uma dúvida no coração de Eva sobre a direção que Deus havia dado. Só que aqui Satanás não encontra brecha na vida de Eva, porque a resposta de Eva, ela é extremamente enfática. Eva responde, não. Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer do seu fruto. Eva, irmão, ela estava tão ciente daquilo que Deus havia dito. O problema de Eva não era a falta de conhecimento, o problema de Eva não era o fato dela não ter entendido a mensagem. Eva estava tão clara de como a mensagem de Deus havia feito, que ela coloca até coisa que Deus não mandou fazer, porque Deus falou que não podia comer, mas ela estava com tanto temor no coração, que ela disse, Deus falou que não pode comer, não pode tocar, nem lá perto vamos chegar. Deus não tinha falado que não podia tocar, ele só falou que não podia comer. Só que ela estava com temor acerca da direção que Deus havia dado. Então perceba que o que não faltava a Eva era orientação. Então hoje eu e você estamos orientados sobre a palavra de Deus. O que faz que, por exemplo, a prática de um pecado, ela não é fruto de uma falta de orientação. Isso eu tenho convicção no meu coração, irmão. A prática de um pecado, por qualquer um de nós aqui dentro, ela não é fruto de falta de orientação. Se qualquer um de nós se deixar levar por uma manipulação de Satanás, não será por falta de informação, porque informação você tem, orientação você tem.
Então você sabe o que você pode e o que você não pode. E não baseado nas convicções de uma pessoa, mas baseado na convicção de uma regra de fé, registrada nas Escrituras. As Escrituras, elas causam em mim o mesmo efeito que causam em você, um confronto sobre aquilo que a minha natureza carnal às vezes anseia fazer, ou que a minha capacidade de discernimento sobre o que é bom ou ruim diz o que eu devo ou não fazer. Então, muitas vezes, aquilo que na minha capacidade intelectual eu posso achar correto, a Bíblia vem e me diz: o que você está querendo fazer não é aprovado por Deus. E aí eu tenho uma decisão a tomar: ou eu escolho o caminho da eternidade ao lado de Deus e obedeço a sua palavra, ou eu coloco a minha salvação em risco e vivo sobre o meu próprio julgamento e juízo. Quantos entenderam isso? Diga amém. Entendeu de verdade? Ok. Então, começa a proposta de Satanás tentando manipular, mas Eva resiste. Eva resiste. Quando Eva resiste, então Satanás, ele já não vem tentando manipular, ele já vem com um confronto direto à orientação de Deus. Porque agora a intenção dele não é mais tentar pegar a pessoa quando ela está distraída. Não. Agora Satanás, ele quer jogar uma semente de dúvida concreta no coração da pessoa. Uma dúvida que vai causar nela a porta de acesso para um problema maior, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, irmãos, quando nós falamos sobre a perspectiva dessa variação da verdade, nós temos que nos lembrar que o evangelho precisa consistir em algumas etapas. A primeira etapa, que a verdade de Deus ela precisa consistir, é que o evangelho precisa apresentar a condição do homem como pecador. Um evangelho que não apresenta ao homem a sua condição como pecador, a razão da justiça de Deus e a resposta a isso, a justificação e a redenção de Cristo, um evangelho que não aponta em primeira instância essa condição, ele não caminha pelos parâmetros, pelos balizadores da verdade. Então é por isso que o evangelho, no início, ele sempre tem esse sabor um pouco amargo, quando a gente ouve. Ele sempre parece estar contra aquilo que eu quero fazer. Ele sempre parece se opor àquilo que, na minha capacidade de pensamento, eu julgo ser permitido. Haja vista aquilo que eu já falei alguns domingos atrás, sobre o momento de evangelização que eu tive com uma prima minha. Quantos lembram disso? Então aquela realidade ali, ela se repete todo o tempo. Na minha cabeça, eu tenho um juízo sobre o que é aprovado, o que é certo e o que é errado. Na minha cabeça, eu posso ter uma perspectiva dizendo: não, eu sei até onde eu posso ir. É igual uma pessoa que consome droga. A pessoa que consome droga, na cabeça dela, ela sempre tem um pensamento: eu posso largar quando eu quiser. Ela está vivendo dentro de um engano. Essa condição de que eu posso largar quando eu quiser, é uma forma dela se proteger de encarar a verdade que ela está presa e dominada num vício. E esse é um processo que acontece conosco. Quando eu estou aqui, não, eu sei até onde eu vou. Não, eu sei até onde eu posso ir nisso aqui. Não, eu paro a hora que eu quiser. Não. Eu estou livre disso aqui. Eu não sou viciado em novela. Eu paro a hora que eu quiser. Sei. Passa um dia sem ver. Dá até abstinência. Começa a se tremer. Ai, meu Deus. Deixa eu ir lá no jornal para ver o resumo do que aconteceu no capítulo. Entende, irmão? Então nós precisamos ser claros que o evangelho num primeiro nível ele vai causar essa estranheza dentro de nós. Olha para mim aqui, ó. Se o evangelho não causa esse sabor um pouco amargo quando você começa a ouvi-lo, se ele não causa esse efeito, é porque esse evangelho não é genuíno. Mas se o evangelho que você ouve causa essa estranheza e muitas vezes causa essa condição de: eu não queria estar ouvindo isso. Eu não queria escutar essas coisas. Eu não queria ter que agora vir para minha casa sabendo que eu não vou poder fazer mais o que eu estava pronto a fazer.
Porque essa realidade diz que o evangelho que você está ouvindo, ele é genuíno. Porque ele precisa revelar a natureza humana direcionada a um comportamento carnal que nós temos. Ele tem que causar essa estranheza, fazer esse confronto quanto àquilo que eu acredito ser o melhor, com aquilo que eu acredito não ter problema, o tal do nada a ver, o tal de não tem, sabe? Tem que causar. Eu tenho que chegar a esse ponto. Por quê? Se eu não chegar nesse ponto, eu não vou entender a razão do juízo de Deus. Quando eu começo a compreender a natureza do comportamento humano e como muitas vezes a gente quer resistir à vontade de Deus, eu não vou entender o juízo dele. Por que Jesus teve que morrer? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, por que Jesus teve que morrer? Fala para ele assim: eu sei. É porque eu sou ruim demais. Jesus precisou morrer no meu lugar porque eu sou muito ruim, irmão. Eu não queria me sujeitar a ele. Então ele veio dar a vida por mim. E quando ele veio dar a vida por mim, ele me abriu um caminho à presença do Pai, enviou o Espírito Santo para me convencer todos os dias do juízo, da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. Me convencer. O Espírito Santo ele vem para colocar um espelho diante de mim, e nesse espelho a imagem de Jesus mostrar, tá vendo? Como você é diferente dele? E isso nos confronta. Isso mostra para nós o quanto é importante a justificação e o quanto é importante a redenção nas nossas vidas. E agora isso deve causar um efeito em nós. E qual é o efeito que o Evangelho precisa causar? Arrependimento. A palavra nos fala em Romanos capítulo 8, verso 5, que aquele que é guiado pelo Espírito tem a sua mente orientada a fazer o que o Espírito quer. Aquele que é dominado pela natureza carnal, pela carne, tem a sua mente orientada a fazer o que a carne. Então, irmão, tem duas formas de tratar uma pessoa: uma forma espiritual e uma forma carnal. Quando você senta para conversar com alguém sobre o que quer que seja, a primeira pergunta que deve ser feita é: eu vou tratar você como espiritual ou como carnal? Porque se você for alguém dominado pelo Espírito, você vai ter a mente orientada a fazer o que o Espírito quer. Então vai ser fácil, porque eu vou mostrar a palavra para você e você vai querer cumprir, ainda que você vai fazer uma batalha dentro do seu interior para fazer aquilo, mas você vai fazer. Mas se é um carnal, ele vai ser conquistado, dominado pela carne. Então a mente dele é orientada a fazer o que a carne manda. Quando estão entendendo, diga amém. Então o Evangelho ele tem que ter isso. O que mais que o Evangelho tem que ter? A pregação do Evangelho, ela precisa conectar o pecador a um caminho de santificação diário. Se a pregação, ela não conduz o pecador a um caminho de santificação, essa palavra, essa pregação, esse Evangelho não é verdadeiro. Deixa eu avançar, porque isso aqui eu só quero citar. Terceira característica: se esse Evangelho não prepara você e eu para a volta de Cristo, esse Evangelho não é verdadeiro. Então, 3 características que a pregação do Evangelho precisa ter para ser a autêntica mensagem que essa pregação, que essas boas novas estão trazendo. Primeiro, tem que revelar a minha realidade como um homem pecador. Segundo, tem que revelar a mim o quanto a justificação e redenção são necessárias na minha vida. Terceiro, tem que me conectar a uma vida de santificação diária. E quarta, tem que me preparar para encontrar com Jesus no céu. A pregação ela precisa ter todos esses componentes para que ela seja genuinamente verdadeira. Amém? Então a proposta de Satanás é relativizar essa verdade. Como nós vimos aqui, o que ele fez com Eva, ele tentou trazer uma meia-verdade para manipular o seu pensamento. Agora vamos para o ponto 2. Ponto 2, a proposta que promove o orgulho e a autossuficiência. Então você e eu entendemos que quando Satanás ele tenta manipular Eva com uma falsa verdade, com uma meia-verdade, com uma relativização da verdade, e Eva resistiu, Eva foi firme, Eva falou: não foi isso que Deus falou, não, a palavra que Ele nos deu foi assim, foi assim, foi assim. Então ele vem com uma declaração contundente:
se você comer desse fruto, você não vai morrer. E aí, ele entra com a segunda ferramenta que Satanás ele utiliza para nos promover, para nos conduzir ao engano, que é a proposta que promove o orgulho e a autossuficiência. Veja no verso 5 aí, a palavra vai nos falar: vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do... Irmão, quando o Satanás fez a relativização da verdade, Eva passou na prova, passou no teste. Mas quando Satanás falou para ela que ela seria como Deus, o olhinho brilhou. Quando a proposta agora foi: não, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai legislar sobre a sua vida. Ninguém vai dizer mais o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Porque uma das principais atribuições divinas é a capacidade de legislar de forma soberana. Quem é que faz as leis para Deus, irmão? Ninguém. Ele é Deus, ele faz as leis. Quando então Satanás, mais uma vez, utiliza da mentira para conduzir uma proposta a Eva, só que agora foi diferente. Agora o olhinho de Eva deu aquela brilhada. Eita, ser como Deus. Essa proposta, irmãos, é a mesma até hoje. Construa sua própria interpretação da vida, da moral, do início, do fim. Construa a sua própria interpretação dos fatos. Decida você o que é bom ou o que é ruim para a sua vida. Porque você tem que ter alguém que diz a você o que é certo e o que é errado. Porque você tem que ter alguém que diz o que é um caminho bom e o que é um caminho mau. Hoje o que nós estamos vendo na nossa sociedade, irmãos, nada mais é do que uma evolução de forma sistêmica da proposta que Satanás começou lá no Éden. Qual é talvez a principal ou uma das principais argumentações dos defensores da ideologia de gênero? A criança tem que ter o direito de decidir o que ela vai ser. E ela tem esse direito de decisão, e para isso acontecer, ela tem que ser livre e estimulada a experimentar novas experiências. Por que que a família tem que definir se a criança ela é do sexo masculino ou do sexo feminino, apenas baseado na biologia dela? Quem a família pensa que é? Para definir o que é moral, para definir o que é ético, para definir o que as gerações elas vão viver ou não viver. É essa a perspectiva dos defensores dessa ideologia. E da onde isso vem? Do diabo. Lá do Éden, lá de Satanás. Essa coisa aí é antiga. Essa ideia, essa proposta, ela de muito tempo. Porque quando mais o homem começa a ter esse tipo de independência, mais ele acredita que não precisa de Deus. Quanto mais ele vive no engano da sua da sua capacidade pessoal de gerir a sua própria vida, mais ele se afunda e se afunda em um estado de morte e destruição. Vamos avaliar de uma forma global o que eu estou dizendo? Olha para o mundo e diga para mim se existe um governo no mundo inteiro 100% honesto. Você conhece algum? Com zero corrupção, com distribuição de renda igualitária para todas as pessoas, onde não há ninguém que está no poder que deseja ser mais ou mandar mais do que os outros. A proposta e a perspectiva do governo humano sempre vai encontrar na figura do próprio homem a principal pedra de tropeço para dar certo. Porque quando o homem sobe no poder e ele experimenta o que é exercer a autoridade e ser obedecido, quanto mais ele tem isso, mais ele quer. É confortável, é prazeroso,
é algo que traz uma realidade, um sentimento de envaidecimento, a capacidade ou o direito de poder mandar nos outros. E um ser como eu e você, um ser criado, um ser, sabe, que foi gerado em Deus, que não tem os atributos dele, quando vive esse tipo de realidade, irmãos, dá no que a gente vê hoje no mundo inteiro. Pessoas com muito, outras com nada, pessoas almejando poder para poder manipular, para poder dominar, para poder governar. Haja vista como o altruísmo de Deus é tão fantástico, que quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos sobre como funciona o reino de Deus, ele fala, o maior lá é aquele que aqui serve todo mundo. O altruísmo de um ser que não precisa se autoimpor, que não precisa, sabe, ter essa condição de querer revelar e dizer que faz, que acontece como o homem precisa. O homem precisa mostrar o quão é poderoso. Mas Deus, irmãos, por saber quem Ele é, por ter todo o poder em si mesmo, Ele vem e dá uma aula para nós, dizendo, sabe como é que vai ser lá? Lá vai funcionar assim, ó. O mais importante é que ele aqui serve todo mundo. Ele fala para os discípulos, os homens, eles têm senhores, eles têm chefes que governam uns sobre os outros. Lá no céu não vai ser assim não. Lá o maior é o menor de todo mundo. Lá aquele que vai mandar é aquele o último da fila. Mostrando para nós qual é o perfil de um ser que não precisa, sabe, se autopromover ou se impor. Ele é Deus. Moisés vai perguntar a Deus, Senhor, quem que eu digo que me enviou? Uai, Moisés, eu sou. Não existe uma outra forma de me apresentar. Quantos adjetivos Deus podia fazer ali dele mesmo? Criador, onipotente, eu sou o trovão, eu sou não sei mais o que. Não, Moisés, eu sou, Moisés. Tudo que você imaginar, eu sou. Então alguém que não precisa desse tipo de apelo, entende? É esse alguém que nos ensina sobre servir. Só que quando essa proposta chega aos olhos de Eva, quando ela começa a projetar a possibilidade de não mais sujeitar a sua vida a uma outra pessoa, o olhinho dela brilha. E esse, irmão, tem sido o calcanhar de Aquiles das nossas vidas constantemente. A maioria dos problemas e questões das quais a gente vive nessa vida, ela está porque a gente decide tomar o governo da mão de Deus. A gente faz Jesus o Senhor da nossa vida, mas a gente fica tomando o cetro o tempo todo. Não, Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida até a página 2, da página 3 para lá e... Não, o Senhor é Senhor da minha vida, até quando isso não vier contrariar a minha vontade, porque quando começar a contrariar o que eu quero fazer, aí eu vou abrir mão do que o Senhor fala para fazer o que a minha carne pede. Essa, irmão, tem sido a constante, sabe, dificuldade a se lidar do povo de Deus em todo o tempo. Fazer de Jesus o Senhor real das nossas vidas. E é interessante que Satanás, ele é tão ardiloso, que ele ainda diz assim, olha, Deus sabe que quando você comer, você não vai morrer. Olha a audácia, irmão. A audácia de Satanás, ela vai ao ponto de tentar fazer com que Eva, dizendo assim, olha, Deus, na verdade, Ele não quer compartilhar essa sabedoria com você. Na verdade, isso aí não seria um problema, você comer, isso aí não seria um problema. A questão é que Ele não quer abrir mão, sabe, de ser o Deus. O único Deus. Quando ele coloca dessa forma, ele está querendo mostrar para Eva que Deus, na verdade, é um ser egoísta, que ele não quer, na verdade, é compartilhar essa capacidade divina com o homem. Ele sabe que você não vai morrer. Ele falou isso para te colocar medo. Bu. Quem lembra do Bu lá no teatro, né? Igual o Mauro não dá para fazer, né, irmão? Ele é bom no negócio. Então, irmãos, muitas vezes esse é o processo. Satanás, ele começa a tentar manipular o nosso coração. Não,
Você não tem que ter medo de inferno. Nem existe inferno. Não, você não tem que ter medo, que a palavra de Deus diz que se você fizer isso, sabe, você vai estar descumprindo um princípio e você pode causar um problema. Não, você não precisa ter medo disso não. Na verdade, Deus sabe que você pode fazer o que você quiser da sua vida e que não tem problema. Alguns mais ousados, dentro dessa proposta de evangelho inclusivo, deixa eu aproveitar o gancho. Eu já sabia dessa informação, mas na última semana chegou para mim a foto da imagem da Bíblia inclusiva. Essa Bíblia inclusiva, ela foi criada e os textos que tratam de assuntos relacionados à prática homossexual foram manipulados dentro da sua interpretação para gerar uma interpretação, como eu falei aqui, né, no início. Uma interpretação relativizada, não é? Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Cuidado com os enganos. Cuidado para que, nós estamos falando da questão da prática homossexual, mas eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para todo o resto, porque é assim que tem que ser. Cuidado para você não começar a olhar para a Bíblia para buscar argumento para o seu pecado. Cuidado para você não passar a olhar a Bíblia simplesmente para buscar uma brecha, igual os fariseus faziam, para justificar o seu mau procedimento. Para buscar um texto fora do contexto, ou dizer que a Bíblia é desatualizada, ou para dizer que há um erro de interpretação, ou para qualquer coisa dessa natureza, para dizer, não, mas não diz isso. Não é bem assim. Nós temos que ter muito zelo pela palavra, irmão, e tratar as pessoas amando-as, mas de nenhuma maneira concordando com prática pecaminosa, seja ela qual for. Temos que amar as pessoas. Amar as pessoas. Irmãos, eu não tenho qualquer tipo de medo ou preocupação de ter uma igreja recheada de pecadores. Muito pelo contrário. Queremos aqueles que sabem, que estão vivendo a vida no pecado, estão mergulhando no pecado, mas que querem ouvir as boas novas do Evangelho, como tem que ser pregado. Nós temos que amar as pessoas a esse ponto. Como é que você se sentiria se tivesse sentado do seu lado um traficante de drogas? Se tivesse sentado do seu lado alguém que já estuprou mulheres? Como você sentiria se tivesse sentado do seu lado uma pessoa que já tirou a vida de outras, mas que está arrependido dos seus caminhos, mas que está em busca de uma revelação da verdade, mas que está em busca de realmente ter um encontro genuíno com Jesus, que está lutando contra o pecado, que está lutando contra a tentação, que está lutando contra aquilo que o prendia no mundo? Você seria capaz de amar essa pessoa como você ama o irmão que está sentado aí do seu lado? Você seria capaz de amá-lo? De olhar para ele com um olhar de misericórdia para que ele se sentisse tão bem do seu lado que ele voltasse no domingo que vem? Que ele se sentisse assim tão, sabe, à vontade de não ser julgado pelo seu pecado, mas ser amado por ser uma pessoa carente da misericórdia e da graça de Deus? Deixa eu ir mais longe. Se entrasse, irmãos, realmente um homossexual aqui dentro dessa igreja, com todos os trejeitos e comportamentos, e sentasse do seu lado, você ia ficar preocupado? Se seu filho sentasse do lado dele? Temos que amar as pessoas. Que essas pessoas possam ouvir a mesma palavra que eu e você estamos ouvindo, porque afinal todos somos pecadores. Talvez o pecado que você tem, você consegue esconder, e o pecado que essa pessoa tem, ela não consegue. Está na sua aparência, está nas suas formas de falar e de agir, de ser, mas ela não é mais pecadora que você.
E você não é menos pecadora que ela. E que da mesma sorte que você tem que ouvir uma palavra de conserto, essa pessoa também tem que ouvir. E quem sabe ela se arrependa primeiro que você. Vocês estão entendendo, irmão? Amor. Agora só consegue amar quem de fato não vive sobre o seu próprio governo. Quem entregou o governo da sua vida na mão de Jesus de verdade. Que não quer a autossuficiência. Que abriu mão da proposta que Satanás fez para Adão e Eva lá no Éden. Você tem que decidir abrir mão dessa proposta. Fala para quem está do seu lado, você tem que abrir mão dessa proposta, irmão. Porque ele continua fazendo. Ele continua dizendo, você pode fazer o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. Quem é a Bíblia para dizer o que você tem que fazer? Alguns, para poder justificar, dizem, mas a igreja é moralista. A igreja, ela é... Qual outro nome que dá? Me ajuda aí. O pessoal está usando muitos nomes aí. Moralista, o que mais que fala de nós? Fundamentalista, Retrógrados. Retrógrados é a palavra da moda, é? O que mais que tem aí? Essas coisas tudo, né? Irmão, eu vou ser muito sincero, quando eu escuto essas coisas, eu não fico ofendido, não. Se o pessoal está fazendo isso com o objetivo de ofender, não funcionou, não. Pelo menos não comigo. Quando alguém fala, seu fundamentalista, cara, valeu, obrigado. Top. Seu moralista, sou eu mesmo. Vou até colocar lá no nome do perfil. Moralista. Era para ser ofensivo? Porque eu sou muito feliz em ser isso aí. Sou mesmo. 100% moralista. Acredito que as pessoas têm que andar vestidas decentemente. Acredito que o casamento deve ser uma instituição sagrada. Que as pessoas têm que casar virgem. Acredito que o namoro deve ser santo. Acredito que as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que falam na frente das crianças. Acredito que você não deve ver qualquer porcaria na televisão. Acredito em todas essas coisas, irmão. E se isso é ser moralista, muito prazer. Igor moralista. Feliz da vida. Fundamentalista, qualquer ista nessa direção aí, não me ofende. Porque o que é ser se ser moderno é levar uma criança para ficar palpando um cara nu num museu, irmão, eu sou lá dos anos 10. Acredito na família monogâmica, acredito que casamento não é um contrato, acredito em todas essas coisas. Até estava brincando ontem num lugar onde eu estava ministrando, ontem não, sábado, foi ontem. E aí nós estávamos falando sobre que hoje não é mais comum ser no casamento falar, na saúde, na tristeza, né? Há tempo atrás eu fui para fazer um casamento, aí a cerimonialista, alguém lá, não sei quem foi que falou, não pode falar mais essas coisas não. Mas por quê? Na verdade, no próximo casamento que eu for fazer, irmão, eu vou aumentar a lista. Vou falar, é na saúde, é na tristeza, é na feiura, é na belezura, é nas crises, é quando a mulher tiver com TPM, é quando o caba tiver gordo, é quando tiver com o cabelo caindo. Eu vou ficar meia hora só nessa parte. Só nessa parte. É isso mesmo que você quer? Ainda está em tempo, não disse sim ainda. Se não, você disser não, a gente vai jantar do mesmo jeito, vai aproveitar a festa, já pagou, mas não precisa casar. Porque a ideia que se dá é que a coisa vai ficando superficial. Não, o homem engordou, eu largo. Não, a mulher está dando trabalho demais, eu largo. Sabe, a pessoa não é mais que eu imaginava que era, aí eu vou largar. Não, irmão. Se isso é ser moralista, eu sou 100%. Talvez até 110. Como vocês estão entendendo, irmão? Agora o problema é que essa verdade, ela tem que dominar seu coração. O grande aspecto é que a criação
como diz em Romanos 8,19, está aguardando com grande expectativa a manifestação daqueles que dizem ser filhos de Deus, eu e você. Mas como filhos de Deus, a gente muitas vezes olha para essas coisas e a gente não se ofende mais. Veio lá que o negócio lá os artistas da Globo lá fizeram uma manifestação que estão dizendo que esse negócio de condenar o que aconteceu lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, como é que é o nome que diz quando faz com a arte? É censura. Aí o abençoado do rapaz que se diz crente, está lá vendo novela desses infelizes. Está comprando produto de avô, representando avô, que fala que você agora tem que repensar os seus elogios aos seus filhos. Não chame a sua filha de princesa, porque pode ser que seja um príncipe. Quem sabe? Aí você pega e continua comprando produto desses miseráveis. Continua vendendo produto desses miseráveis. Sabe, onde estão os filhos de Deus para se manifestar? Você entregou o governo da sua vida nas mãos de Jesus, irmão? Ou você ainda é daquela galera do politicamente correto? Eu tento enxergar Elias politicamente correto. Você consegue enxergar Elias politicamente correto? Profeta? Jesus politicamente correto chegando no templo. Por gentileza, vocês poderiam, por obséquio, vamos retirar essas coisas de comércio. Vocês julgam ser apropriado comercializar esses produtos aqui num lugar tão especial? Foi assim, irmão, que Jesus se pronunciou lá no templo, irmão? Então eu não entendo. Se somos filhos de Deus, onde está a ira santa no nosso coração sobre essas coisas? Começando com o básico. Com o básico. Terceiro ponto, para a gente poder encerrar. A concupiscência é a porta de entrada. Então, em primeiro lugar, a relativização da verdade. Segundo lugar, a proposta que promove o orgulho e a autossuficiência. Em terceiro lugar, a concupiscência nasce. Veja bem, lá no primeiro versículo de Gênesis, Eva olhava para a árvore e dizia: eu não posso comer, eu não posso tocar, nem perto eu vou chegar. Agora, lá no verso 6, Eva está olhando para aquela árvore dizendo: parece, como é que diz o texto? Boa para se comer. Olhos. Ela é boa para se comer, agradável aos olhos, boa para se comer. Ou seja, a concupiscência que trabalha nos nossos membros, nos nossos sentidos. Preste atenção e olhe para mim que isso aqui é muito importante. A porta que dá acesso a esse engano, ela sempre é aberta através dos sentidos do nosso ser. Então o abençoado está lá se sentindo carente, está se sentindo emocionalmente abalado e acha que a resposta que precisa é um namoro ilícito. Como estão entendendo? Aí eu estou lá olhando para algo que eu tanto desejo, que eu tanto anseio, e eu começo a olhar para aquele objeto de desejo, e através da concupiscência, que é o desejo por aquilo que não se pode ter, por aquilo que é proibido, começa a florescer de uma forma, incontrolável dentro de nós. Sabe que não pode ter aquilo, sabe que aquilo desagrada a Deus, sabe que aquilo não faz parte dos planos de Deus para a sua vida, mas essas coisas são exatamente o combustível para nos fazer desejar mais, praticar mais. Começa por aí. O que você sente, o que você vê, o que você escuta, o que você pode tocar. A concupiscência
começa a produzir dentro de nós um desejo e fazendo que a gente olhe para o pecado com outros olhares. Começa a olhar para aquilo que é errado com o olhar agora de desejo e não mais de reprovação como era no início. Aquilo que nós olhávamos na palavra, cara, isso aqui está errado, esse não é o tipo de vida e estilo de vida que Deus tem para um cristão verdadeiro e sincero, não é isso que Deus tem para nós, mas aí a concupiscência bateu na porta do coração, e a gente já começa a olhar para aquilo e achar que há uma possibilidade. E por fim, ela diz, a árvore desejável para dar entendimento. Irmãos, o principal lugar onde eu tenho visto os cristãos do nosso tempo errar tem sido na busca de um entendimento com o objetivo de se rebelar contra Deus. Parte desse estudo que nós estamos fazendo sobre esse outro evangelho, Paulo, ele bate de uma forma extremamente violenta na sabedoria deste mundo. São mais de 14 textos que eu reuni falando sobre como a sabedoria deste mundo, ela é diabólica e carnal. E aí a gente começa a se aprofundar nas escrituras, não para conhecer a Deus, mas para fundamentar o nosso pecado. A sabedoria que produz morte e não vida. A sabedoria que não fornece temor para o nosso coração, ela vai conduzir você para o pecado. A sabedoria que não gera temor na sua alma para o pecado, para a santidade, provavelmente ela vai conduzir você para um farisaísmo. Irmão, isso é o que eu estou falando, é o que eu vivo e eu vejo na prática acontecer o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Então, se o temor não está batendo na porta do seu coração como deveria bater, você tem que começar a rever, que talvez você já está olhando para a árvore do pecado, está olhando para ela com outros olhos. E eu não vou ser daqueles que vai ficar aqui prometendo para você que tudo vai dar certo do jeito que você planejou se você for fiel. Porque eu aprendi a crer num evangelho que Jesus é suficiente. Eu aprendi a crer no evangelho e sou fundamentado nesse evangelho e prego do jeito que prego porque creio nesse evangelho onde Jesus é suficiente. E se Jesus é suficiente, eu não preciso de nada que venha dar uma contrabalanceada para me deixar mais feliz. Então pode ser que a sua vida vai ser tudo o contrário do que você planejou. Pode ser que você não vai ter nada daquilo que você pensou que ia ter um dia. Pode ser que a sua vida seja completamente diferente daquilo que você imagina ser. Mas se você entender que o governo da sua vida tem que estar nas mãos de Deus, e se Jesus é o suficiente para você, meu irmão, você não vai precisar de nada nessa terra. Então eu não vou ficar aqui falando para você que se você for fiel a Deus, Ele vai fazer o que você quer, talvez do jeito que você quer, talvez as bênçãos, as coisas, as pessoas que vão estar ao seu redor. Não vou, porque isso é uma inverdade. O que eu vou dizer para você, meu irmão, é que o plano que Deus tem para você é infinitamente melhor do que o que você tem. O que eu vou dizer para você é que os projetos de Deus são infinitamente maiores do que os meus e os seus. O que Ele tem poder para fazer é infinitamente maior do que eu e você temos capacidade de pensar, desde que o seu alvo seja o céu. Porque se o seu alvo for o céu, meu querido, você vai se alegrar todos os dias com o Senhor. Todos os dias que Deus usar você para ganhar uma vida, todos os dias que Deus usar você para mudar a história de alguém, todos os dias que Deus usar você para que o seu testemunho impacte pessoas, todo dia que Deus usar você para estar em lugares falando com pessoas improváveis, em ambientes improváveis, fazendo o improvável em nome de Deus e Ele operando milagres. Só essa geração, irmãos, vai andar sobre o mar. Então você pode decidir viver uma vida comum, ou você pode decidir viver uma vida sobrenatural. A escolha é sua. Amém? Fala para quem está do seu lado, a escolha é sua. Fica de pé em nome de Jesus.